E a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. E a gente agora vai falar sobre a fome, Glauco, a fome que está atingindo aí muitas pessoas aqui no Brasil. Com o mote Queremos Vacina no Braço e Comida no Prato, as organizações que integram o movimento Renda Básica que Queremos, responsável pela campanha hashtag Auxílio até o fim da pandemia, se uniram a centrais sindicais e a movimentos populares para fazer hoje uma grande manifestação pela volta do auxílio de R$ 600 até o fim da pandemia. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Paola Loureiro Carvalho, ela que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o fim da pandemia, e é assistente social, especialista em gestão de políticas públicas na perspectiva de gênero e promoção de igualdade racial. Oi, Paola, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, mais uma vez obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante no Brasil nesse momento. Sem dúvida, Paola. A gente vai ter daqui a pouquinho também a Sheila de Carvalho, que é advogada de direitos humanos da Coalizão Negra por Direitos e fellow do Programa de Afrodescendentes do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui também na nossa conversa. Mas, Paola, vamos já começando aqui. Vocês definiram hoje como Dia Nacional, né, de luta pelo auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, que pelo jeito vai longe, né? Lembrando que esse auxílio insuficiente de agora veio depois de muita pressão, né? As pessoas ficaram sem auxílio mais de 3 meses, e inclusive isso deve ser apurado na CPI da pandemia, inclusive. Fala dessa tragédia que está assolando aqui o nosso país, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável, Paola. Exatamente, nós temos uma preocupação muito grande sobre esse vácuo, né, que não, sem coincidências, né, pega um período exatamente em que o Brasil estoura os seus números de contaminados, né, estoura os seus números de pessoas mortas pelo coronavírus. Nós, ao mesmo tempo que não tivemos o auxílio emergencial, tivemos uma demora gigantesca de retorno para as pessoas. Nós estamos indo para o quinto mês do ano, né? Nós estamos quase chegando aí no mês de maio. E, infelizmente, muitas pessoas ainda nem receberam uma resposta do governo sobre estar ou não aptas a receber o auxílio emergencial 2021. Mas vale sempre a gente lembrar que o ano passado nós fizemos toda uma luta pela garantia da lei do auxílio emergencial, que garantiu os 600 e os 1.200 reais, porém, a partir do momento que ele passou por medida provisória, né, para ser por medida provisória, a partir do mês de setembro de 2020, nós já tivemos o desligamento de pelo menos 13 milhões de pessoas. Portanto, tem muitas pessoas extremamente pobres, pessoas com dificuldades e vulnerabilidade financeira neste momento, que estão sem auxílio desde setembro do ano passado, e que certamente agora não se encaixarão num auxílio que foi aprovado com valores muito menores e com o teto empurrando muita gente para fora. Exatamente, o valor bem mais baixo, com a pandemia muito mais em aceleração, em alta, com muito mais casos, muito mais mortes. Não deveria ser exatamente o contrário, Paola? Exatamente o contrário. E todos os países do mundo têm nos mostrado isso, né? O auxílio emergencial, por exemplo, da Argentina, que é a nossa vizinha aqui do Mercosul, corresponde a R$ 900, se nós convertermos, né, pesos em reais. Por que isso é importante? Eu acho fundamental que a gente possa aqui na TVT falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas comparam o auxílio emergencial ao valor do Bolsa Família. E acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão coletiva, porque o programa Bolsa Família, as pessoas que são atendidas pelo programa, elas normalmente, na sua imensa maioria, elas são trabalhadoras e trabalhadores, né? Só que são trabalhadores informais, são trabalhadores mais precários dos seus direitos, né? E com isso acabam não conseguindo ter um ganho, né, mais significativo. Então, o valor do Bolsa Família, ele é um valor que pode ser complementado. Quando a gente fala do auxílio emergencial, ele precisa ser um valor capaz de garantir para essas pessoas a, a, a possibilidade do distanciamento social, a possibilidade do isolamento social nesse momento em que é necessário fazer isso, né? Então, assim, a gente não pode dar um benefício considerando que a pessoa vai sair na rua para complementar ele.
porque isso significa ir contra tudo o que o mundo está nos mostrando que é necessário nesse momento. Quer dizer, o governo também entende o Bolsa Família aí como uma vantagem, vai, entre aspas. Exatamente, mas esses governos não nos espantam em relação a isso, porque, em verdade, eles já vinham desmontando o Bolsa Família, né? Nós tivemos pelo menos 4 milhões de pessoas na lista de espera até o início da pandemia e um desligamento em massa no governo Bolsonaro. A política de assistência social, ela já vinha sendo desmontada no governo Bolsonaro antes da pandemia, né? Então, a gente tem que entender que quando o governo, né, e a expressão do próprio Bolsonaro, né, vou reproduzir aqui, é um quebra-galho, o auxílio emergencial, ele está, na verdade, minimizando a necessidade do povo brasileiro de sobreviver neste momento de pandemia, né? Desconsidera e joga sobre os ombros dos mais pobres a questão do peso de manter a economia em funcionamento, onde o peso maior tem que ser do executivo, que nesse momento precisa ter um governo propositivo e combativo de fato, né? Enquanto a gente não tiver vacina, a gente tem que ter auxílio emergencial, garantindo que as pessoas possam manter o mínimo de distanciamento, o mínimo de dignidade para sobreviver até que as medidas sanitárias cheguem a todos nós, né? Agora, Paulo, esse valor do auxílio emergencial hoje não dá nem para comprar a cesta básica? Ou dá para o que dá para comprar com esse dinheiro, Paulo? Então, essa é uma pergunta muito boa, assim, que a gente reflete muito com as pessoas, porque o governo tem anunciado uma média de benefício de R$ 250. Mas quem acompanha, como nós, a implementação do auxílio desde o ano passado e todos os problemas que ele apresentou para a população desde o momento da inscrição via aplicativo, nós sabemos a dificuldade que as pessoas tiveram de se inscrever nesse auxílio, de se inscrever, de colocar o CPF dos outros membros da família, de colocar as informações. E eu vou dizer para ti que o que nos frustra ainda mais é que desses valores que tu disseste, 47%, para ser bem precisa, dos beneficiários deste momento do auxílio emergencial vão receber apenas R$ 150. Ou seja, a maior parte dos beneficiários será beneficiado apenas com R$ 150. E somente 9% com os 375 das mães solo, que também tiveram muita dificuldade de colocar o CPF dos seus filhos e comprovar que é mãe solo nesse critério que o governo estabeleceu. Mas quando eu digo que 47% vão receber R$ 150, e eles são considerados pelo governo como se fossem pessoas sozinhas, famílias unipessoais, que o governo fala, na verdade não é uma verdade, porque as pessoas muitas vezes não conseguiram cadastrar o conjunto da sua família, e essa família está fadada a sobreviver com apenas R$ 5 por dia, né? A gente até fez um vídeo esses tempos relacionando o que significa R$ 5 por dia para uma família sobreviver, né? E eu não vou me enganar aqui, mas é meio bife, meio copo de leite, uma banana e meia batata. Isso é o que o Diese, não é a minha cabeça, né? Fala sobre o que dá para comprar com R$ 5 por dia do auxílio emergencial. É importante a gente lembrar que a cesta básica está em média R$ 622 no Brasil, né, nas principais capitais. Portanto, comparem vocês mesmos, né? 622, uma cesta básica, R$ 150 do auxílio, fora que o botijão de gás hoje no Brasil está custando em média R$ 100, né? Então, se a pessoa comprar o gás... Sim. Não, terrível essa situação, né, Paola? Agora eu vou repercutir com você uma notícia aqui sobre o governo de Jair Bolsonaro, que ele não reservou dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia do coronavírus em 2021 e até o mês de março não tinha realizado qualquer repasse para estados e municípios para eles lidarem com essa crise sanitária. E a informação vem exatamente do Tribunal de Contas da União, né? Então já faz parte de um relatório que deve ser também analisado pela CPI da pandemia. Bom, enfim, como é que você vê no caso, né, essa omissão, né? Na verdade, são muitas omissões, né? Se a gente pensar do ponto de vista de como vem se administrando a questão da pandemia no Brasil, a gente vê muita negligência. E que bom que a CPI vai trabalhar sobre vários aspectos dessa negligência. Porque a negligência, ela passa
desde a desconsideração do Sistema Único de Saúde, que hoje, mesmo com a Emenda Constitucional 95, com todo o desmonte que a gente teve das políticas públicas, especialmente da saúde e da educação, e da assistência social também, mas, assim, os focos principais da Emenda Constitucional 95, nós temos uma constante, um constante combate ao SUS, né? Combate às medidas, combate à estrutura, combate a um sistema que nós lutamos por muitos anos para consolidar no Brasil e que hoje é o que tem salvado vidas, né? Aquilo que sempre foi combatido pela própria imprensa, agora tu vê a imprensa defendendo o Sistema Único de Saúde. Eu sempre brinco que dá vontade de gravar, né? Porque daqui a uns anos vão esquecer, vão começar a dar pau no SUS de novo, nós vamos ter que botar de novo, né? Para as pessoas lembrar como é que era no período da pandemia. A outra questão é exatamente um governo que contrapõe a todas as orientações mundiais sobre a pandemia, né? Se no ano passado nós não tínhamos algumas respostas, e certo, muitas respostas nós ainda não temos, mas desde o ano passado, quando inicia, então, quando o mundo começa a vivenciar a questão da pandemia, nós automaticamente, quando começamos a discutir uma renda básica que queremos, começamos a debater com o governo exatamente isso, quais são as medidas de proteção da população brasileira que nós vamos tomar aqui antecipadamente para conseguir segurar essa pandemia até que a gente encontre respostas na ciência. Porém, nós temos um governo que combate a própria ciência, né? Então, mesmo que a Organização Mundial de Saúde, que a ONU, que o conjunto de países tenham nos mostrado, né, estejam nos mostrando dia a dia quais são as medidas tomadas e quais são as medidas que efetivamente chegam a resultados que nós gostaríamos de estar vivenciando no Brasil, nós, por outro lado, temos um governo que nega essas experiências e, ao contrário disso, acaba dando uma contra-ordem para a população, né? Então, se hoje a gente vê as pessoas negando a pandemia, andando sem máscara, desconsiderando, né, a questão do distanciamento, se aglomerando, nós também temos um percentual importante de um desserviço que o próprio governo federal tem feito junto à população, né? O próprio auxílio emergencial, se vocês forem pensar, o próprio governo criminalizou essa política desde o ano passado, né? Colocando as pessoas como se não precisasse, gente que não precisasse pediu, mas nunca fazendo autocrítica do quanto essa forma como o governo encontrou de implementar o auxílio emergencial deixou muita gente para trás e tem deixado cada vez mais. Agora, Paula, quando a gente vê o Bolsonaro falando, olha só, as pessoas precisam trabalhar, elas estão passando fome, parece até que não é com ele, né? Parece até que não é ele o presidente da República e parece que não é ele o culpado por essa situação. Também te causa aí perplexidade quando você ouve o presidente falar dessa forma, Paula? Olha, perplexidade até não, porque a gente tem visto, né? Eu, na verdade, desde sempre fui contra um governo que disseminava o ódio dessa forma. Para mim, tem várias formas de disseminar o ódio, né? Uma delas é exatamente colocando a responsabilidade, né, e a culpa de todo o processo em cima da população, especialmente da população mais miserável, empurrando para eles não só a culpa, como também a responsabilidade de fazer alguma coisa por si, né? A nossa sociedade tem muito isso presente, né? A questão de empurrar para as pessoas. É tão um fato isso que nós temos toda uma discussão aqui desde o início, né? O Paulo Guedes dizia que não podia atender mais de 3 meses, porque isso ia deixar as pessoas vagabundas, desculpa a expressão, mas eu só estou reproduzindo o que o próprio governo falou, que deixaria as pessoas vagabundas, que nunca mais as pessoas iam querer trabalhar, né? Que o auxílio emergencial, ele não pode acontecer, porque as pessoas precisam trabalhar, né? E aí eu te pergunto, e a gente sempre tem feito essa reflexão, nós temos num país com 14 milhões de desempregados, né? Com uma fila de pessoas que estão numa situação ainda de nem procurar o trabalho, porque tem a situação da pandemia, tem doenças agregadas, enfim, de mais 5 milhões. Então, nós temos um contingente de pelo menos 20 milhões de pessoas que não têm nenhuma perspectiva. Nós, por um lado, nós temos um governo falando o tempo inteiro que as pessoas têm que voltar a trabalhar, e, ao mesmo tempo, o seu papel enquanto governo, que é, primeiro, de proteção da população. Nós vivemos um período de pandemia e não tem nenhum governante no mundo incentivando que as pessoas vão para a rua. Só o nosso, só o Brasil, né?
que já é considerado, inclusive, um caso a ser estudado no mundo, né? Por isso que o Brasil é o epicentro hoje de contaminação e o mundo tem medo de contato com o Brasil, né? O que isso vai repercutir para frente, nós vamos ter que esperar para ver. Mas é muito importante que a gente perceba o quanto esse empurrar para a população é criminoso também. Porque ao mesmo tempo que ele empurra que a população tem que buscar esses empregos, não tem uma política de proteção para o período pior da pandemia e não há nenhuma política estrutural do ponto de vista econômico. Então, tu não tem uma grande desconcentração de financiamentos e de possibilidades, né, para que as pequenas empresas sobrevivam, para que as médias empresas sobrevivam. Tu não tem a questão dos trabalhadores e trabalhadoras intermitentes que estão sem ser chamados para nenhum trabalho e estão nesse regime que foi aprovado na reforma trabalhista. Portanto, eles estão sem trabalhar e estão sem auxílio emergencial, porque eles estão fora do critério por ter uma carteira assinada, né? Nós temos inúmeras situações absurdas e que o governo federal não propõe políticas que têm que ser propostas exatamente por quem governa, né? Então, nós temos uma omissão absurda por parte do governo federal e um empurrar da sua responsabilidade para todas as pessoas, né? Especialmente os mais vulneráveis. Exato, e entre esses mais vulneráveis, só para a gente fechar, uma pena também que a Sheila de Carvalho, né, que, enfim, falaria sobre essa questão também, sobre como está atingindo a população negra, principalmente as mulheres, né, elas estão sendo muito, muito prejudicadas, não é isso, Paula? Exatamente, eu vou te dizer o seguinte, na verdade as políticas públicas de proteção social, elas sempre tiveram um viés, no último período, né, elas sempre tiveram um recorte de gênero e etnia. E eu acho que isso é muito importante, porque nós tivemos os últimos dados da fome, que também é uma omissão por parte do governo federal. Hoje nós temos um conjunto de mobilizações, tanto de organizações, de movimentos, né, que tem garantido a distribuição de alimentos no Brasil, porque os casos de fome são gravíssimos. Nós temos 116 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar moderada, que significa que alguém nessa família teve que abrir mão de comer para que uma criança comesse, por exemplo, né? Mas nós temos um crescimento de 2018 para cá de quase o dobro de pessoas que vivem em insegurança alimentar grave, ou seja, que não tem um prato de comida na mesa. É muito importante que a gente diga que essa situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade associada à insegurança alimentar, ela está, sim, sobre os ombros das mulheres e sobre os ombros da população negra, que compõem as nossas comunidades, as nossas favelas no Brasil, né? É muito importante que a gente diga que o auxílio emergencial, ele, quando estava a pleno, né, que era pelo menos 68 milhões de pessoas que foram atendidas na primeira etapa do auxílio, atendia prioritariamente essa população. À medida que o governo reduz, e esse ano não deve passar de 40 milhões de beneficiários, nós estamos empurrando mulheres, crianças e população negra para uma situação de extrema pobreza, para extrema vulnerabilidade que o nosso país, infelizmente, vai agravar em números assustadores. Se antes da pandemia nós éramos o 7º país mais desigual do mundo, eu ouso dizer que ao fim da pandemia nós teremos subido alguns degraus aí no sentido de aprofundar essa desigualdade. Infelizmente, isso afeta, sim, as mulheres, as crianças e a população negra que compõem as nossas famílias. É importante dizer que muita gente tem um preconceito em relação às políticas de transferência de renda, porque o dinheiro é utilizado para outras coisas, né? Isso é sempre um debate importante a ser feito. Mas 70% dos recursos recebidos pelo auxílio emergencial foram utilizados em alimentação. E eu quero, por fim, te fazer um comparativo. 116 milhões, a pesquisa apontou que vivem em situação de insegurança alimentar moderada, pelo menos, né? Metade da população brasileira. Eu vou fazer só um comparativo. O ano passado, quando o auxílio foi lançado, que solicitaram o auxílio emergencial foram 117 milhões. Coincidência ou não, nós tínhamos uma potencialidade de programa de transferência de renda que poderia ter evitado esse número gravíssimo de 20 milhões de pessoas que vivem em miséria extrema sem ter um prato de comida por dia para botar na mesa. Então, o que vivemos é grave.
Gravíssimo, e portanto, por isso essa campanha Auxílio até o fim da pandemia, que vai ter então manifestações virtuais por todo o Brasil hoje, né? Só para encerrar mesmo agora, Paola. Isso mesmo, na verdade, assim, as pessoas, os beneficiários perguntam muito para a gente, né? A gente pode desistir dos R$ 600? E a gente diz o seguinte, a gente não pode desistir da luta pelos R$ 600, da luta pela discussão de um auxílio emergencial digno, porque a gente sabe que a associação do auxílio emergencial digno com a vacina da população, vacina em massa da nossa população, que é o que vai nos garantir vida e o pós-pandemia. Nós só teremos pós-pandemia se a gente acertar, né, na estratégia. E como nós do movimento sabemos muito bem qual é essa estratégia, e o mundo tem nos mostrado que essa estratégia dá certo, nós insistiremos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os movimentos sociais, com os deputados e senadores que compõem as duas casas, e forçando o governo, sim, a refletir e também a tomar as medidas que a história vai cobrar, né? Então, nós estaremos aqui para alertar o tempo todo, não só a população, como os poderes, né, para que tomem a sua atitude, foram eleitos para isso, e os movimentos vão fazer a sua parte, que é mostrar qual é a importância disso para a vida das pessoas. Tá certo, Paola. Bom, muito obrigada, viu, aqui pela sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima. Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando sobre uma política tão importante para nós que militamos pela renda, né, pela Rede Brasileira de Renda Básica, e também para a população que tem sentido os efeitos disso na vida prática. Obrigada. Falamos aqui com a Paola Loureiro Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.